e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouvintes, você poderia perguntar nesta hora: o que farei, varões irmãos? Pedro te dá a resposta: aquele que recebeu a chave do reino dos céus, Jesus deu para Pedro, e quando ele ressuscitou, morreu na sexta-feira e ressuscitou na manhã de domingo, ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Do céu ele tinha dado para Pedro, e o que ligares na terra será ligado no céu. E você pode perguntar: que farei, varão irmão? Pedro responde para você: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estamos entregando folhetos para você, colocando na caixa de correio, entregando nas suas mãos nas ruas, e nesse folheto está a página da internet www.tabernaculocampinas.org.br, e você vai entrar na internet e você vai conhecer a mensagem de um profeta prometido na Bíblia para nos mostrar como entrar no reino dos céus, para mostrar a Bíblia para você. Ele é o Elias prometido, o restaurador que viria antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o prometido na Bíblia Sagrada. O nome dele é William Mário Brana. Ouça suas mensagens, ouça as fitas, e você vai conhecer que verdadeiramente ele é um profeta de Deus. Ei, palmas para Jesus. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus, igreja. Vamos marcar a escritura que será lida esta noite, que se encontra em Êxodo capítulo 4, versículo 1 ao 8. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Vamos dar início cantando o hino de número 244, Mais Perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém, amém. Vamos também cantar o hino de número 305. Alma abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma,
e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, amém. Vamos agora aos pedidos de oração. Vamos orar pelos pedidos que estão neste caderno. Se você tem o seu pedido, levante sua mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos reunir aqui esta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai bendito, aqui neste caderno, Senhor Deus, tem pessoas, Senhor Deus, com necessidades, Senhor Deus, e o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Ó Senhor Deus, supra cada necessidade, Senhor Deus, cura os enfermos, Senhor Deus, liberta aqueles oprimidos, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, abre portas de emprego, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser abençoados cada vez mais, Senhor Deus, por esta palavra, Senhor Deus, que tem nos levantado, Senhor Deus, tem nos curado, Senhor Deus, das nossas enfermidades. Ó Senhor Deus, abençoa o pastor, Senhor Deus, esta noite, Senhor Deus, trazendo a Tua palavra, Senhor Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos agora receber a palavra do Senhor.
Uma boa noite com Jesus. O Senhor continue nos abençoando. Deus os abençoe nesta noite tão maravilhosa que nos encontramos para falar da palavra de Deus, né? É o lugar mais importante do mundo, é esse lugar onde nós podemos falar da palavra de Deus. Essa é a parte mais importante, não tem nada mais importante que isso. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para louvar o seu nome, engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos aqui pela primeira vez, né? Aqui em Serquilho. Eu sou o pastor Ezequias Bernardo, atendo a região do sul de Minas, Santo Antônio do Amparo, Betim também, temos uma igreja ali, Oliveira e alguns outros lugares ali no sul de Minas, né? Me senti muito bem, porque fiquei sabendo que eu estou entre mineiros aqui, né? Fui na casa de vários mineiros hoje, comi queijo, só faltou pão de queijo, mas queijo, requeijão, foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Também hoje nós fizemos o trabalho evangelístico, né? Como os irmãos viram, um trabalho muito abençoado. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas por que continuar evangelizando? Vocês não crêem na eleição? Na eleição, na predestinação? Ué, se você crê na eleição e na predestinação, que Deus já escolheu, já predestinou aquelas pessoas que vão para o céu, então por que evangelizar? Se Deus já sabe quem vai. Às vezes eles perguntam para a gente, né? Em tom desafiador, né? O diabo gosta de desafiar os filhos de Deus. Mas sabe o que é? Em primeiro lugar, é um mandamento, como o pastor Cleomar acabou de nos dizer. Deus nos manda, é um mandamento de Deus, e nós queremos seguir todo o mandamento de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É isso que diz a palavra de Deus. E em segundo lugar, o meio de Deus para os eleitos é a palavra. É a palavra de Deus. Às vezes tem um eleito aí, Deus vai fazer com que a palavra chegue a cada eleito, mas para a palavra chegar a cada eleito é através de um folheto, através de um pequeno folheto que você entrega, é através de um programa de rádio, é através de uma transmissão da internet. E aí aquela pessoa que às vezes nem está numa denominação, mas que nunca ouviu, nunca se importou com Deus, mas ele já era eleito desde antes da fundação do mundo. Não pense, os irmãos, que os eleitos são aqueles que apenas estão nas igrejas. Não. Às vezes ele foi eleito, mas ainda a palavra não chegou a ele. Está lá bebendo, fumando, prostituindo, mas de repente aquele pequeno folheto, irmão, chega lá na mão dele. E ele olha aquele folheto e algo dentro do coração clama para ele. Não é na cabeça, é no coração. Porque Deus que chama o homem não procura Deus, mas é Deus que procura o homem. E como que Deus procura os seus eleitos, procura os homens? Através dos seus pés, irmão Lucas. Através da sua boca, da sua mão, do nosso irmão também. Ô irmão, o senhor me perdoe. Ontem eu estava falando com um irmão em Campinas, ele falou assim, não, nós vamos, eu, irmão Lucas e o irmão Silvano. Olha só, irmão, o senhor eu estava ali orando, o senhor perdoa eu, viu? Não é Silvano, o senhor me perdoa. Que é diferente o nome do irmão, né? E eu falei Silvano, e eu vim falando Silvano o tempo todo. Cheguei aqui, desci do carro, o irmão falou, então o irmão, como é o irmão? Sivaldo, né, irmão? Sivaldo, olha só. E eu,
Irmão, eu chamei o irmão de Silvano, mas desde ontem à noite eu tenho chamado o irmão de Silvano. Até orei essa madrugada. Deus abençoe o trabalho evangelístico. Eu, irmão Silvano, irmão Lucas. Irmão, mas Deus conhece todas as coisas, né? Então nós ficamos alegres, irmãos, de cumprir esse ID de Deus. Quando alguém te questionar, é isso. E às vezes eles questionam também, mas vocês são eleitos, profeta veio, já deixou a mensagem. Por que evangelizar ainda? Sabe por quê? O ministério da noiva é levar a palavra do noivo. Uma mulher, quando ela está noiva, os casados sabem disso, quando a gente está noiva, a gente não conta para todo mundo, estou noiva, e eu estou noiva, e agora eu já estou me preparando, hoje eu fui ver o nosso casebre de invasão lá, é simplesinho, é um barraquinho, mas logo nós vamos fazer nosso casamento, fui ver meu vestidinho de chita, agora não é mais assim não, né, irmão? Irmão Paulo, né? Não é mais assim não, irmão. Ninguém quer casar com vestido de chita nem para debaixo da ponte não, viu? Você se prepara aí, não é assim não. Mas a noiva ela quer falar do noivo. Não é isso? Quem já foi noivo sabe, não quer falar do noivo. Esse é o ministério da noiva de Cristo aqui na terra. Nós queremos anunciar o noivo, nós queremos falar do noivo, porque ele ferve dentro do nosso coração e logo ele estará voltando para nos buscar. Amém? Irmão pastor João Luiz, eu me lembro que ele fez há uns 4 anos atrás, ele me deu esse presente aqui, uma encadernação das 7 eras, com meu nome, acho que faz uns 5 anos atrás, eu nem estava consagrado pastor ainda, e eu guardo com muito carinho essas 7 eras do pastor João Luiz, se Deus permitir, nós vamos usar ela nesta noite. E nós, irmãos, nós vamos meditar um pouco hoje na mensagem A Voz do Sinal, mensagem pregada pelo nosso profeta no dia 13 de março de 1964, em Belmont, Texas, lá nos Estados Unidos. Ele pregou numa sexta-feira à noite esta mensagem, e é nela que nós vamos meditar nesta noite, se Deus permitir, do parágrafo 7 ao parágrafo 15, vai ser a nossa meditação. Então nós vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, mesma leitura que o profeta utilizou para pregar esta mensagem, no livro de Êxodo, no seu capítulo 4, no seu verso, a partir do verso 1º, né? A partir do verso 1º. Que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e se tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse-lhe: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Amado Pai Celestial, nós nos encontramos, Senhor, mais uma vez, na Tua santa e doce presença nesta noite, para Te adorar, Senhor, para Te exaltar. E também, Senhor, nós oramos com o Teu profeta, aonde ele nos diz que cada um de nós conhece, o Senhor conhece cada um dos pedidos nesta noite. Poderiam vocês dá-los a conhecer pelo levantar de suas mãos? Deus conceda as suas petições. Nosso Pai Celestial,
consideramos este um tal privilégio, ouvirmos a Ti em oração, vindo no nome do Senhor Jesus, e nos tem prometido, Senhor, por meio deste nome, que se nós pedirmos algo, isto nos será concedido. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, Tu conheces o que nossas mãos representam quando se levantam, e eu rogo, Pai, que Tu responda a cada petição esta noite. Recebe glória, Senhor. E agora, permite que o grande mestre da palavra, o Espírito Santo, venha sobre nós esta noite e se revele a nós, e dê-se a conhecer a nós, Senhor, pela sua evidência, pela sua ressurreição. Possa Ele vir ao nosso meio esta noite, Senhor, e visitar os nossos corações. Fala-nos por meio das coisas que Ele prometeu para este dia, que as palavras que foram prometidas para esta hora sejam manifestadas diante de nós, para que possamos descansar seguros neste tempo de grande perturbação que Tu disseste que viria sobre a terra para provar todas as pessoas. E certamente esse tempo chegou, Pai, quando o homem está sendo provado, e há tantos diferentes ângulos, de modo tal que todos não sabem o que fazer, Senhor. Mas, Senhor, eu rogo que Tu nos dê a conhecer esta noite, que Tu, Senhor, está aqui conosco. Isso está aqui, o Senhor está aqui para nos ajudar. Conceda-nos nossas petições, é o que Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis os assentar, meus irmãos, podeis os assentar. Aqui onde nós lemos, irmãos, o Senhor está falando com Moisés. Já no capítulo 3, o Senhor fala com Moisés, Ele chama Moisés no capítulo 3. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aí, no capítulo 3, o Senhor chama Moisés para o trabalho. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, então aparece para ele aquela coluna de fogo, aquela sarça que ardia, mas não se consumia. E Moisés, tomado de curiosidade, vai até aquela sarça para saber o que era. E dali Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Quando nós estamos na presença de Deus, a presença de Deus torna aquele lugar santo. Você no seu trabalho torna o seu trabalho um lugar santo. Você na escola torna aquele local, aquela escola santa, porque a atmosfera do Espírito Santo está em você. O profeta nos diz que não existe igreja santa, não existe homem santo, não existe povo santo. O que existe é o Espírito Santo dentro de nós, que aí torna este lugar santo. Por isso que nós devemos ter reverência quando nós entramos na igreja, nós devemos cuidar da ordem da igreja, porque o Espírito Santo está aqui no nosso meio para curar, para salvar e para libertar. E depois de Deus falar com Moisés, chamar com Moisés, Moisés começa a rebater o Senhor. Ele diz: não, Senhor, eu não vou. Eu não tenho condições, Senhor, de ir. Como que eu vou? Eu sou um homem de língua pesada, isso está aí no capítulo 3. Eu sou um homem de língua pesada, Senhor, eu não posso ir. O verdadeiro homem de Deus é assim, irmãos. Ele não está atrás da coisa, ele está fugindo da coisa. O homem de Deus é assim, ele foge, e Deus vem e fala: não, é você mesmo. Não, Senhor, eu não tenho nenhuma qualificação, eu não tenho nada. Mas Deus não queria as qualificações de Moisés. Se Ele quisesse, Ele teria usado Moisés 40 anos atrás. Moisés com 40 anos, novinho, no Egito, ele ia ser o segundo faraó. Olha só, um homem forte, novo, inteligente, capaz. Não era? Deus teria usado Moisés 40 anos atrás, mas Deus não queria as habilidades de Moisés. Quando Deus chama um homem, Deus capacita esse homem, Deus prepara este homem, Deus dá tudo o que ele precisa e que ele necessita. Então, se Deus te chamou, se Deus te predestinou, desde antes da fundação do mundo, Ele vai te equipar.
você não precisa ficar preocupado, não precisa esquentar a sua cabeça, porque o Deus que te chama é o Deus que te equipa, é o Deus que te prepara. Não precisa ter medo, não precisa. Deus dá tudo aquilo que nós precisamos. Então Deus vem e diz para Moisés: não é você, sou eu. Não é as suas habilidades. Eu não queria você com 40 anos de idade, eu queria você agora, com 80 anos. 80 anos, agora não é mais Moisés o guerreiro, é Moisés, ok? O que é o Moisés? Moisés que cuida de ovelha. É o Moisés não com roupas chiques e bonitas, mas com roupa de pastor. Não era o Moisés que era servido, agora é o Moisés que serve. É o Moisés que vai atrás da ovelha perdida. É o Moisés que vai alimentar a ovelha. É o Moisés que vai cuidar da ovelha doente. Não é mais as pessoas que cuidam de Moisés. Não é mais as pessoas que servem Moisés. Agora Moisés era um servo que servia. Irmãos, Deus sabe tratar com os seus filhos. Deus sabe tratar com os seus homens. Por isso que você pode descansar. Aquilo que Deus colocou ao nosso favor é o que nós precisamos para subir. Nós não precisamos de novidade, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é crer de todo o coração, de toda a alma, na palavra de Deus. E Deus vem e capacita. O que você tem na sua mão? Para mostrar que não era Moisés, o que você tem aí? Ah, eu tenho uma vara, Senhor. Ah, tudo bem, joga ela no chão. Se transformou em serpente. Moisés não poderia ter transformado a vara em serpente, mas Deus pode. Pega pela cauda, virou vara de novo. Põe a mão no teu peito. Colocou a mão no peito, saiu uma mão leprosa, cheia de lepra. Lepra representa pecado, sujeira. Era uma doença incurável, como se fosse um câncer hoje. Quem poderia salvar aquela mão leprosa? Deus pode, porque Deus cura. Quando Deus chama um homem, Ele vindica o ministério, com milagres, maravilhas, poder. Todo o ministério de Deus é vindicado por Deus. E é por isso que nós estamos descansados, porque nós estamos no ministério de Deus. Esse ministério, através do pastor Cleomar, é um ministério de Deus. Eu estava ali dentro regozijando, glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Vários lugares com evangelismo. Não usou o púlpito para falar mal das pessoas, para atacar outros pastores, para criticar, para nada disso, nem para falar contra falsas doutrinas, mas sim para levar a mensagem. Para levar a mensagem. Não de olho no dinheiro das ovelhas, na lã das ovelhas, mas investindo cada centavo no ministério de Deus. Nós devemos ser muito agradecidos, irmãos, por estarmos neste ministério que o Senhor tem provido para nós. É muito bom, é muito gracioso. E aqui na mensagem, irmãos, a voz do sinal, se você quiser marcar o parágrafo aí, na mensagem A Voz do Sinal, no parágrafo 8 desta mensagem, diz assim: agora, esta noite, penso que, a não ser que conheçamos a palavra de Deus, não sabemos o que fazer. Não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus. E o que, então, se não sabemos qual é a vontade de Deus, não podemos ter fé. A palavra de Deus diz algo, então podemos seguir alegremente. Não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus. Moisés não podia ter fé até que ele soubesse a vontade de Deus. Deus teve que aparecer para Moisés, vindicar Moisés, fazer os sinais para Moisés. A nossa fé não vem assim, de qualquer maneira, irmãos. Não é, a nossa fé não se apoia no vento, não é assim não. Nossa fé está firmada na palavra. É isso que está firmada a nossa fé. É na palavra de Deus. É naquilo que Deus deu para nós, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus vindicou. Aí nós colocamos a nossa fé. Senão, nós não estamos na vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus?
Hoje as pessoas ficam correndo atrás da vontade de Deus, né? Ah, será? Caiu um copo, será que é a vontade de Deus? Ah, aconteceu uma coisa, será que é a vontade de Deus? Não é essa vontade de Deus que eu estou falando. Ah, rasgou minha camisa vindo para a igreja. Será que Deus tem um propósito? Por que rasgou minha camisa? Será que Deus quer falar alguma coisa para mim? Porque minha camisa rasgou? Não é disso aí. Deus está em todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Nós vamos chegar daqui a pouco nisso. Mas não é essa vontade de Deus que eu estou falando. Essa vontade de Deus que o profeta está falando é aquela vontade de Deus que te predestinou, que te elegeu, que te conheceu desde antes da fundação do mundo. É essa vontade de Deus que colocou dentro de você a vontade de adorar, de dizer glória a Deus, aleluias, obrigado, Senhor. É isso que é a vontade de Deus. Pois se não temos fé, como que nós vamos saber a vontade de Deus? Se nós não temos fé. Agora, essa fé vem de quem? Não vem das coisas naturais, irmãos. O homem se tornou muito natural. O homem vem conhecer, esse conhecimento que o profeta está falando aqui, não é o conhecimento aí da ciência, da sabedoria do homem, dos livros, das filosofias. Isso é nada. Isso não vale nada. É um monte de palavras bonitas, mas sem poder. É um monte de coisa para confundir a cabeça. E às vezes, esse espírito de conhecimento do mundo toma a igreja. A igreja fica mais, só confia na ciência. Tudo é a ciência. Ou você vai lá para o trabalho e uma pessoa fala, nossa, faz uns 3 dias que eu não durmo, com dor de cabeça, uma dor de estômago. Aí você fala assim para ela, você foi no médico? Você está tomando algum remédio? Porque se a pessoa está doente, ela tem que ir no médico. Se ela tem que ir no médico, o médico vai dar um remédio para... Olha como que nós somos naturais. O que nós deveríamos falar? Ah, é? Oh, eu posso orar por você? Você é de alguma igreja? Posso orar por você? Faz quantos dias que você está com isso? Deus está na medicina também, mas eu vou orar por você, que aí você, se você for no médico, Deus vai guiar as mãos do médico, vai dar sabedoria para aquele médico, para achar aquela enfermidade, para achar aquela doença. Mas a gente torna tudo tão natural. Acontece um terremoto lá, aconteceu, foi 2 placas que bateu. Para tudo a ciência tem uma explicação, já percebeu? Vem uma pandemia, não, isso aí foi um vírus que estava num bicho, que pulou para cá, e aí tomou os humanos, coisa da ciência. Eles não podem ver Deus. Esse conhecimento humano, científico, afasta de Deus, irmãos. Mas nós, que cremos nessa palavra, que cremos nesta mensagem, que cremos nessa Bíblia, nós cremos no poder de Deus. Tudo o que acontece está assim na vontade e no plano de Deus. E nós olhamos para esses acontecimentos e perguntamos assim, o que eu posso aprender com isso, Senhor? O que o Senhor quer dizer para mim? O que o Senhor quer me ensinar com essa circunstância na minha família? Para eu me arrepender? Para eu ser mais humilde com a minha esposa? Para eu ser mais humilde, mais submissa ao meu marido? O que o Senhor quer me ensinar com essa enfermidade? É isso, irmãos. É sempre se voltar para Deus. A nossa vida não gira em torno de nós, em torno de sabedoria, do que nós sabemos, gira em torno de Deus. A esposa passa a mão no telefone e diz assim, Lucas, nenê está doente, vamos orar, querida? Antes de você levar ele para o médico, vamos orar, querida? E aí você chama papai vai levar ele no médico. Ou eu já estou saindo aqui, vou no médico. Mas é Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não esse conhecimento da ciência. Porque esse conhecimento da ciência não vai fazer a sua fé estar apoiada no que deve ser. E aí você fica com uma fé que o profeta chama, vocês já ouviram o profeta pregando sobre isso, uma fé intelectual. É uma fé que só está aqui na cabeça. Eu creio, glória a Deus, aleluia. Vem a primeira rasteira de Satanás. Ai, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Oh Deus, por quê? Agora pronto, Senhor, o que aconteceu? Por quê? Tanta pessoa má nesse mundo, tanta pessoa, isso acontece com meu filho, isso acontece com meu pai. Oh Deus, oh Senhor, fica um murmurador, fica uma murmuradora. Que ao invés de clamar a Deus, não, fica murmurando. Existe uma diferença entre murmurar e clamar.
Nós não murmuramos contra a circunstância que nos cercam, mas nós clamamos como Israel clamou. Depois vocês lêem Êxodo, capítulo 3, verso 7. Eu escuto atentamente, eu ouço o meu povo, eu vejo o sofrimento deles, eu sinto as suas dores, eu sei o que eles estão passando. É por isso que eu vou lá salvar eles, eu vou mandar vocês. Mas quem sou eu, Senhor? Você não é nada, mas eu em você sou tudo, Moisés. Você não é nada, você é um fracassado, mas não é você que eu quero. Eu só vou usar essa carcaça, porque quem vai libertar eles é o Deus Todo-Poderoso. Mas, Senhor, quando perguntarem o teu nome, o que eu vou falar para eles? O Eu Sou te enviou a voz. E depois, 2000 anos depois, o Eu Sou, nós conhecemos o nome dele. Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Eu Sou, é o nome do Deus Todo-Poderoso, e é nele que nós colocamos a nossa fé. Porque nós colocamos a nossa fé no Senhor? Por que nós colocamos a nossa fé no Senhor? Porque nós sabemos a sua vontade, que nos escolheu e nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Nos elegeu, foi que nos escolheu. Nos predestinou porque sabe para onde nós vamos e nos preserva. Deus preserva cada eleito, não é da enfermidade, não é da doença, não é do desemprego, isso aí é evangelho denominacional, Deus não está atrás disso não. Sabe do que Deus te persevera? Sabe por quê? Persevera não, desculpa, te preserva, sabe do que é? De você não cair da fé. De você não negar esse profeta na qualidade de profeta, de você estar no ministério vindicado, aconteça o que acontecer, chacoalhe onde chacoalhar, você está aqui nessa noite dando glória a Deus, aleluia! Com enfermidade, sem enfermidade, com emprego, sem emprego, com problema, sem problema, glória a Deus, aleluia! Isso é Deus te preservando, porque Ele te predestinou para a vida eterna. E só isso já deveria ser o suficiente para darmos glória a Deus, aleluia, e saltarmos e pularmos. Grande é o nosso Deus, não é? E o profeta continua, parágrafo 10. Quem gosta de anotar, né? O parágrafo 10 da mesma mensagem, nós não vamos sair dela nesta noite. E para os recém-chegados, esta semana, nós temos tentado mostrar que Deus, desde o princípio, conhecia o fim. Olha só, desde o princípio conhecia o fim. Isso faz infinito. Ele não é infinito. Se ele não é infinito, ele não é Deus. E ele tem que ser onipotente, onipresente, onisciente e onipotente para ser Deus. Isso é todo poder, conhece todas as coisas, está em todos os lugares, conhece o princípio e o fim. Se ele não faz, ele não é Deus. Muito obrigado, irmão. Estava precisando mesmo. Começa a embaçar, você não começa a enxergar nada, mas obrigado. Ele não é Deus. Para ser Deus, ele tem que conhecer todas as coisas. Oh, irmãos, olha onde nós podemos apoiar a nossa fé. O profeta não diz que por isso é necessário sabermos a hora que estamos vivendo, para saber se estamos ou não na vontade de Deus? Olha o Deus que nós servimos, vamos olhar um pouquinho para isso. Olha o que o profeta fala, olha o Deus que nós servimos, olha o que o profeta está dizendo. Um Deus onipotente, onipresente, onisciente. É nele você pode confiar, nele você pode colocar sua vida nele. Onipotente, que tem todo o poder. Quando ele estava aqui na terra, no seu corpo humano, ele disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quem é mais poderoso que ele? Essa enfermidade? Esse problema? Essa dúvida? O que há de vir? É por isso que o apóstolo Paulo expressou que nem a morte, nem a tristeza, nem a espada, nem o fogo, nada nos pode separar do amor de Deus. Mas esse amor é de Deus para nós. Nós podemos, se for da nossa força, na nossa capacidade, nós podemos deixar. Mas sabe por que nós não deixamos? Porque Deus te elegeu para amar. Deus te amou. Então ele é onipotente, ele tem todo o poder, diz o profeta, todo o poder está nele.
Ele é onipresente. Pode estar em todos os lugares, conhecer, saber todas as coisas, ver todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da vossa cabeça. Nada sem o Senhor saber. Cada fio de cabelo está contado. Olha só como que é o nosso Deus. O profeta diz que cada vez que uma mosca pisca, Deus sabe. Não dá para colocar toda a nossa vida na mão desse Deus? Onipotente, que tem todo o poder. Onipresente, que está em todos os lugares. Ele conhece. Ele conhece o seu coração. Ele conhece aquilo que as pessoas não veem. Ele conhece aquilo que as pessoas não veem. Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe cada pensamento. É por isso que naquele dia o telão vai descer para as pessoas. Porque ele registra. Às vezes a pessoa é hipócrita, é uma coisa na frente, mas é outra. O que é o hipócrita? Que diz que é uma coisa, mas vive outra. Ele vive numa contradição. Mas o Deus onipresente conhece todas as coisas. Que ele está em todos os lugares. Irmãos, e por último diz o profeta, ele é onisciente. Ai, Jesus. Ele tem todo o conhecimento. Ninguém conhece mais que Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de existir o mundo, antes de existir anjos, antes de existir estrela, nossa mente de canário não pode alcançar. Ele já era Deus. Ele já era o Deus Todo-Poderoso. Diz o profeta, ele não era Deus, porque ele ainda não tinha anjos. Deus é objeto de adoração. Ele era o grande Elohim, o Todo-Poderoso. Não dá para colocar a confiança num Deus desse? Quem pode ser mais sábio que o nosso Deus? Não tem sabedoria maior do que a sabedoria do nosso Deus. Nele você pode confiar. Aleluia. Nele você pode colocar todo o poder. Nele você pode colocar toda a sua fé. Tudo mais vai falhar, tudo mais vai deixar de existir, mas o nosso Deus não. Não tem como ele falhar. E esse mesmo Deus, meus irmãos, esse mesmo Deus, lá em São João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Deus desceu da sua glória, morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Que Deus poderoso! Que Deus maravilhoso! Nosso coração fica cheio quando nós pensamos nesse poder desse Deus. Vamos ver um pouquinho o poder desse Deus? Abre sua Bíblia aí no Salmo 139. Salmos de número 139. Davi engrandecendo este Deus Todo-Poderoso. Enquanto vocês procuram aí. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não tem maior que o nosso Deus. Não tem como. É por isso que nós colocamos a nossa fé no lugar certo, no lugar correto. Salmos de número 39. Acompanha comigo aí. Vamos nos deliciar junto com Davi. A onipresença e a onipotência de Deus. Coisa boa. Senhor, tu me sondaste, ou tu me sondas, e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ele conhece cada passo que você dá. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Eu também, Davi, eu não posso. Tu conhecesses meu corpo ainda informe. Antes de eu existir, o Senhor me amou. Você consegue pensar nisso? Antes de você existir, você consegue pensar nisso? Antes de você ter feito bem ou mal, você não tinha feito nem bem nem mal. Antes de você existir,
Deus pensou em você, irmã. E foi no seu livro sagrado e colocou o seu nome. É por isso que você está aqui nessa noite, porque seu nome está escrito lá no céu. Não foi escrito quando você levantou sua mão e aceitou Jesus. Não foi quando você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não. Foi antes de você fazer bem ou mal. Foi antes de você nascer. Ó Deus, como nós te amamos, Senhor. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua mão me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu possuíste as minhas entranhas, cobriste no meu ventre de minha mãe, cobriste as minhas entranhas. Entranhas aqui no original, sabe o que significa? Todo o meu ser. Toda vez que você vê a palavra entranhas na Bíblia, é todo o meu ser. Eu não tenho como escapar do Senhor. Ninguém escapa de Deus. Não tem como. A era de Laodiceia acha que pode estar acima de Deus, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua riqueza. Mas o Senhor diz aqui para nós, onde nós estamos lendo, o que Ele diz? Que ninguém pode esconder dele, do seu poder. Ninguém pode esconder nada de Deus. É por isso que lá em Apocalipse ele diz, ela é cega, miserável e nua e não sabe. Mas Deus sabe. Deus conhece, Deus sonda. Ó Senhor, obrigado. Verso 13. Vou repetir o verso 13. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A sua alma sabe também que as obras de Deus é maravilhosa, que as obras de Deus é poderosa. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais continuam, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Ó irmãos, quão grande é a soma deles. É a soma do poder de Deus. Não vale a pena crer num Deus como esse? Não vale a pena colocar toda a sua confiança nesta noite num Deus como esse? Não vale a pena deixar todo o conhecimento do mundo, deixar todo o medo, toda a dúvida, toda a confusão, e depositar tudo nas mãos do Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas. Verso 18. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim o homem de sangue, pois falam malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão, mas nós não. Nós não. Os inimigos tomam o nome de Deus em vão. Não liga para Deus, liga para a ciência, para o conhecimento, para a sabedoria humana, mas nós não. Nós dissemos assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sabe todas as coisas, sabe do que você é formado, sabe das suas necessidades, Ele conhece, Ele é o arquiteto do seu corpo, mas também é o arquiteto da sua alma. Qual enfermidade pode parar Deus? Qual dificuldade pode parar Deus? Qual obstáculo pode parar o nosso Senhor? Mas os ímpios tomam seu nome em vão, buscam a ciência, buscam o conhecimento que está fora de Deus. É por isso que falha.
É por isso que eles se frustram. Pode ver. Ficam frustrados. Vão até um certo ponto, mas falha. Porque fora de Deus, tudo é areia movediça. E vem os ventos. O Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola. A casa que foi edificada na areia e na rocha. As duas receberam ventos. As duas sofreram tempestades. As duas foram atingidas. Deus nos livra. Nós somos eleitos de Deus, mas Deus não nos livra de ficarmos doentes. Deus não nos livra de ter problema com os filhos, de termos problemas familiares, filhos desviados. Deus não nos livra dessas coisas, mesmo sendo eleito, mesmo sendo predestinado. Não deixa isso ser tropeço para a sua fé. Não, Deus não falou que ia te livrar dessas coisas, que você ia ter uma vida confortável aqui, familiar, com marido, com esposa. Não se iluda com isso. Não foi isso não. A tempestade vem, mas sabe qual que é a diferença? O que está na areia, vai embora. Se perde, abandona tudo, culpa a Deus. Ah, Senhor, estou frustrado contigo. Ah, Senhor, por que isso? Mas aquele que está firmado na rocha, vem a tempestade, vem as ondas, bate sobre a casa, mas não pode destruir, porque tem um fundamento de fé. Um conhecimento não do homem, mas um conhecimento da palavra de Deus. 21. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você não quer dizer nessa noite? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê, repete comigo, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não tenha medo de Deus sondar o seu coração. Às vezes você pode estar pensando, Senhor, mas o Senhor vai sondar o meu coração. Tem coisas que eu faço, Senhor, que eu me envergonho. Tem coisas, Senhor, que eu faço que eu não gostaria de fazer. Às vezes eu olho para coisas que eu não deveria olhar, eu falo coisas que eu não deveria falar. Oh Deus, eu não sou aquilo, eu não estou à altura. Mas Deus não está vendo você, assim como Ele não estava vendo Moisés. É Deus que te capacita, não são suas obras. Como hoje no evangelismo, nós tivemos o privilégio de adentrar uma casa ali do Senhor, do irmão Israel e da irmã Lucy. Entramos na casa, fizemos uma oração. Pessoas desejosas de Deus, afastadas do relacionamento com o Senhor. Mas, irmãos, como é maravilhoso. Parágrafo 11, para nós encerrarmos. Parágrafo 11, para nós podermos encerrar o nosso culto desta noite. Parágrafo 11 diz assim: assim não há nada realmente fora de ordem. Somos nós, mas nada na palavra de Deus está fazendo tic-tac. A palavra de Deus está fazendo tic-tac, exatamente como um relógio. E quando aquela hora chega, para acontecer, a palavra que é designada para aquela era acontece. Podemos pensar que isso não vai acontecer. Algumas vezes isso acontece e não sabemos. Pode acontecer disso alguma vez passar por cima da nossa cabeça? Pergunta o profeta. Jesus disse uma vez, eles lhe disseram, por que é que todos os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Vejam agora, eles criam nisso, eles criam que Elias vinha. E Jesus olhou para eles e disse, Elias já veio e vocês não o conheceram. Vem, agora vejam, isto passou bem perto daqueles escribas, ministros, discípulos, e isto foi João Batista, e ele veio exatamente da maneira como ele estava suposto a vir. Mesmo assim, eles não reconheceram. Irmãos, é por isso que não é o conhecimento humano, é a revelação da palavra de Deus. Não é conhecimento, é revelação. Caim e Abel fizeram um altar, os dois fizeram um altar. Você acha que Caim foi lá insincero? Pegou qualquer pedra, jogou lá, falou, vou pegar uma pedra aqui, esse Deus aí eu vou fazer de qualquer jeito. Não,
Ele foi com a mesma sinceridade que foi Abel. O profeta nos diz na mensagem A Semente da Serpente que ele fez um altar bonito. Fez um altar belo. Ele caprichou. Ele não fez de qualquer jeito não, ele caprichou. Foi lá, pegou as frutas. Qual que era o mandamento? Fazer um altar para adorar a Deus. Tanto Abel fez um altar para adorar a Deus, para cumprir o mandamento, como Caim. Então não é mandamento. Não é só a letra. De letra, tem várias igrejas. Assim como eu estou pregando aqui nessa noite, você vai aqui nessa rua aqui, que eu andei hoje aqui, tem um monte de igreja, estão pregando também, estão pregando a Bíblia. Estão lendo a Bíblia, estão dando glória a Deus, estão dando aleluia, estão louvando ao Senhor também, com a Bíblia aberta, pregando. Isso é um mandamento de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não for será condenado. Foi o mandamento do Senhor, eles estão cumprindo o mandamento. Eles estão com o mandamento. Mas estão sem a revelação da mensagem da hora. Existe uma revelação para a mensagem da hora. Caim e Abel fizeram um altar. Os dois cumpriram o mandamento. Fizeram bonitinho, mas Deus aceitou o de Abel. Por que Deus aceitou o de Abel? Porque Deus revelou para Abel que não eram frutas, era sangue, era ovelha. O de Abel estava bonitinho, o de Caim estava bonitinho, tudo arrumadinho, com as verduras, tudo lindo, ele olhando, limpinho. Deus vai amar isso aqui. Lá vem o pobre Abel, arrastando o seu cordeirinho. Bé, bé! Aquela gritaria, joga ele em cima de um altar de pedra e bé, bé! Pega uma faquinha de pedra e começa a cortar o pescocinho dele. E sangue indo para tudo quanto é lado, esparramando, voando nele, caindo no altar. Mas foi isso que Deus aceitou. Porque era a revelação de Deus. O de Caim era muito bonito, era muito sábio, era muito organizado, tinha muito conhecimento, mas não era o que Deus queria. O outro era simples, aos nossos olhos, com qual que nós ficaríamos sem revelação? Meu Deus, só sangue jogado, essa gritaria desse cordeiro aí, sangue esparramado, que coisa é aquela? Aí você olha pro de Caim, tudo arrumadinho, limpinho, tudo arrumadinho, aquelas flores bonitinhas, aquelas verdurinhas, tudo arrumado, aquelas frutas tudo organizadinha, tudo lindo e maravilhoso. Você fala, rapaz, esse se dedicou. O outro foi lá, pegou um cordeiro, arrastou e passou a faca nele. Ah não, Deus não vai querer essa sujeira não. Era a sujeira que Deus queria mesmo. É o simples. Por isso que você não precisa saber ler, escrever para ser revelado, não. Você não precisa ter conhecimento mental, não. Basta Deus entrar no seu coração. Se Deus te viu desde antes da fundação do mundo, você vai crer nessa mensagem, porque essa é a diferença. É isso que faz a diferença, é a mensagem nas nossas vidas, porque ela é a palavra de Deus para a hora. Eles têm mandamento também, eles pregam também, mas é mandamento, mas cadê a revelação da mensagem da hora? Vamos finalizar com São Mateus capítulo 17, abra sua Bíblia aí, São Mateus capítulo 17, Evangelho de São Mateus capítulo 17. Aqui o Senhor, enquanto vocês procuram capítulo 17, aqui no capítulo 17, logo no começo do capítulo, o Senhor Jesus Cristo, ele passa por aquele processo que o profeta diz na mensagem Adoção, primeira parte, aonde Deus fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo habitar. Ali foi a adoção do Senhor Jesus Cristo. Deus estava dizendo, tudo é para Ele, tudo é nele, tudo é dele. Ele é meu filho amado, em quem eu habito, em quem eu entro, em quem eu sou. Ah, mas então aí nós vemos dois aí então. O filho e o pai falando com o filho. Não faça confusão, não deixa Satanás te confundir. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Enche todas as coisas, enche céus e terra. Mas agora eu te pergunto, ali apareceu Moisés e apareceu Elias. O que o profeta fala? Eles representam o quê? Os profetas e a lei. Mas quando aquela luz, aquela coluna de fogo saiu, quem que eles viram ali? Quem que ficou ali? Quem que ficou, irmão Lucas? Eles estavam em três. Jesus, Moisés e Elias. Moisés representando a lei.
Elias representando os profetas. Quando a luz saiu deles, ficou só quem? Só quem que ficou ali? Jesus, que representa o quê? A graça de Deus. É essa graça que nos cobre. Depois que isso aconteceu, depois que eles viram a graça de Deus, Deus falou assim para eles: olha, espera um pouquinho, mas não conta para ninguém. Enquanto eu não ressuscitar, vocês não contam para ninguém. Sabe por que Jesus falou isso para eles? Porque eles precisavam de poder. Deus estava com eles. A autoridade que eles estavam ali era a autoridade da presença de Deus com eles. Emanuel, Deus conosco. Mas lá no Pentecoste era Deus neles. Agora era eles falando e o demônio saindo. Ah, isso é maravilhoso. Mas depois que aconteceu isso, eles chegam em Jesus. Depois de tudo isso, hein? Por isso que precisa de Deus para abrir a palavra. Eles chegam em Jesus, verso 10, se você quer acompanhar aí. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro. Estava lá em Malaquias. Malaquias capítulo 4, Elias virá primeiro. Não estava? Estava escrito lá. Estava escrito. Tanto é que os discípulos questionaram Jesus. Falaram: mas não está escrito? O senhor agora apareceu, falou que vai morrer, ressuscitar, mas está escrito lá nas Sagradas Escrituras, lá no Antigo Testamento, tá escrito que Elias tinha que vir primeiro. Eles não tinham. Elias já tinha vindo, mas eles não tinham reconhecido. Vamos continuar aí a leitura? Verso 11. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. E diz o quê? Não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então, irmãos, não adianta ter a letra. Eles tinham a letra. Eles sabiam o que ia acontecer. Mas sabe o que precisava? A letra precisava ser vivificada. A letra precisava da revelação de Deus. E olha que grande ensinamento nós tivemos nesta noite. Deus revela para você a vontade dEle. Você pode ter fé em Deus nesta noite. Você pode depositar toda a sua confiança em Deus nessa noite. Por quê? Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele enche céus e terra. Ele sabe cada necessidade. Ele sabe cada pedacinho de você, como você é constituído. E além disso, Ele te deu a revelação da verdade. Te deu a revelação da hora. Nós somos pouquinho mesmo, mas somos os pouquinhos revelados de Deus, da palavra de Deus. Graças a Deus. Deus os abençoe. Graças a Deus. Oremos com o profeta. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus, fomos ricamente abençoados. Se você está feliz nesta noite, dê um glória a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Despede os irmãos uns aos outros e até nos encontrarmos novamente. Deus continue abençoando a vida do pastor Ezequias. Amém.
Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto.